Olá, queridos amigos, queridas amigas, estudantes do Evangelho, os ensinamentos de amor do nosso Mestre Jesus. Vamos nós aqui continuar nesse caminho iluminado por esses ensinamentos, que são a única forma possível de crescimento rumo à felicidade verdadeira, aquela que a gente busca. Então, nós pedimos o apoio, a sustentação da direção espiritual da Casa do Caminho, do nosso Dr. Herman querido, dos amigos espirituais de Maria de Nazaré, do nosso Mestre de Amor, Jesus, e, como sempre, acima de tudo, do nosso Pai, que é Deus, para que nós possamos abrir os nossos corações e absorver e refletir da melhor forma que nós conseguirmos os ensinamentos que nós vamos procurar ver hoje aqui. Como abertura do nosso estudo, eu gostaria de ler a lição 58 do livro Fonte Viva, que Emmanuel intitula Discípulos, e se refere à passagem: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Os círculos cristãos de todas as matrizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Graças a Deus. Então, o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 23, que nós vamos iniciar, Estranha Moral. Nós vamos iniciar com os itens 1, 2 e 3, que é essa parte do capítulo, quem não odeia seu pai e sua mãe. Os dois primeiros itens são passagens do Novo Testamento, Lucas 14, de 25 a 27 e 33, e Mateus, capítulo 10, 37. Vamos compartilhar aqui com vocês a tela, para nós lermos aqui juntos.
aqui. Então, aí o nosso capítulo 23, estranha moral, e os itens 1 a 3. Então, a primeira passagem que a gente lê aí. Uma grande multidão caminhava com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vier a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, quer dizer, a gente teria que odiar tudo, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Então, essa passagem está em Lucas, como eu falei, 14 a 25, 27 e 33. E Mateus: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Em Mateus 10, 37. Então, essa parte lá do Evangelho segundo Lucas, essa que nós lemos hoje, começa, na verdade, começa no item 25, né? E o título é Condições para seguir Jesus. E Mateus fala das divisões, o título que ele dá a esse trecho, que começa lá, esse trecho de Mateus, só para a gente contextualizar, começa lá na passagem que nós vamos ver no item 9 daqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela passagem que começa: não penseis que vim trazer a paz à terra. Porque, como a gente sabe, aqui é a compilação maravilhosa que Kardec fez do Evangelho segundo o Espiritismo, não segue as passagens, a ordem das passagens do Novo Testamento. Ele vai buscando o que importa estudar em cada tema. Então, nós vemos que o Evangelho, ele é formado por muitos escritos durante o tempo, na vida de Jesus, depois dos feitos dele, foram escritos houve muitos escritos, muitas coisas, muitas passagens, e nem todos estão no Evangelho, no que a gente sabe que é o Novo Testamento. Há os Evangelhos apócrifos, que não entraram no cânon que foi escolhido com o passar do tempo, pela tradição. Nós temos esses evangelhos que chamam sinóticos, que são os de Marcos, Mateus e Lucas, porque eles foram... Então, esses três, através do tempo, pela tradição, num longo processo, junto com, então, junto com o de João, então foram formando o Novo Testamento. Isso foi um processo longo, que aí então formaram os textos ditos canônicos. Né? E os sinóticos chamam assim, sinóticos, esse termo, é porque é uma ideia de unidade, de similaridade, porque eles têm uma unidade no conteúdo. Eles foram escritos com a mesma filosofia, vamos dizer assim, com o mesmo enfoque de cada passagem de Jesus. Já o de João é diferente, porque ele aborda os assuntos com uma forma, como nós temos visto, uma forma mais ampla. Ele não se atém a cada passagem de Jesus como os outros três se ativeram. Mas, enfim, o que a gente vê quando a gente começa, eu estou no comecinho de começar a ver alguma coisa do Evangelho, eu nunca li a Bíblia, eu nunca tinha estudado, e estou tentando começar a estudar um pouquinho, mas o que importa, na verdade, é que existe um só Evangelho, não é? A única Boa Nova, que é Jesus. Jesus é a Boa Nova. Então,
E aí a gente vê como é importante a gente tentar perceber essa unicidade inatingível que é o nosso Mestre Jesus. Então, o Evangelho foi visto, foi transmitido, como nós temos dito, de várias maneiras. E então a gente percebe que nós temos visões parciais e que sempre houve uma riqueza de formas de cada um de tentar entender, aprender e divulgar as verdades do Cristo. Então, é muito importante nós darmos atenção ao texto, mais até que as passagens históricas. É bom a gente entender os contextos, mas mais importante é não os termos, né, utilizados, que é essa dificuldade que nós estamos vendo nesse estudo que nós estamos tendo hoje, essa questão dos termos utilizados. Porque a gente precisa levar em conta que a língua é um processo extremamente dinâmico. As línguas são processos extremamente dinâmicos. Então, nós temos as modificações dos idiomas, né, que foram escritas no hebraico, no aramaico, no grego, as linguagens que foram envolvidas, no tempo que passou, desde a Assembleia de Jesus, desde os feitos de Jesus até as escritas, e de tudo como isso tudo chegou até nós por esse tempão. Então, nenhum dos evangelistas estava lá pensando que nós aqui em 2021 estaríamos em português lendo o que eles escreveram e tentando interpretar e tentando aprender. E cada um deles, cada um dos evangelistas, falou, pregou para uma determinada comunidade. Lucas, ele escreve lá no evangelho dele, além das palavras e dos feitos de Jesus, sobre a continuação das obras de Jesus, sobre as primeiras comunidades cristãs. Então, ele provavelmente ele escreve no ano 80 depois de Cristo e escreve em grego. Ele era de formação grega, ele tem o grego como língua materna e tem uma formação literária notável, e ele conhece também bem o Antigo Testamento e na versão grega. Então ele escreve para uma comunidade de cristãos de origem não judaica. Então, Emmanuel, quando comenta, existe, como vocês, claro que sabem, né? Existem livros de Emmanuel comentando cada evangelho, de cada evangelista. E nesse livro, em que ele comenta o Evangelho segundo Lucas, nessa parte, ele nos fala assim: duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos desfrutar da intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Essas duas atitudes, no que Emmanuel está se referindo, são os que aceitam, os que de nós, né? Aceitamos o sofrimento, quer dizer, aceitamos a cruz que nos cabe, mas reclamando, com amargura e ainda espalhando o desânimo por onde nós passamos, né? A outra atitude que ele menciona nesse texto corresponde aos que acreditam plenamente estar seguindo Jesus, entendem e interpretam o Evangelho, mas na hora do trabalho, na hora da ação, pelo próximo, recusam, nos termos que ele usa, as obrigações que lhes cabem. Quer dizer, ainda agimos de forma leviana, sem levar em conta as tarefas que nos cabem, né? Então ele diz assim: é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo com verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigado no bem,
se aspiramos a alcançar a união, a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Quer dizer, aprender, né? Aprender o que ali se apresenta como lição. Não se entregar à desesperança, ao desânimo. É difícil, né, gente? É difícil. Na hora ali do sofrimento, da provação, da doença, da dor, nós nos elevarmos, nós buscarmos a força da fé dentro de nós e segurar a nossa cruz com essa força, é difícil. Mas é essa força e essa elevação, no sentido do que nós podemos aprender com o que nós estamos passando ali, com aqueles espinhos, com aquela tribulação, que nós vamos conseguir realizar esse aproveitamento que Emmanuel está nos falando. E nessa passagem, então, que todo aquele que não carrega sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo, aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Emmanuel nos recomenda que também esse ensinamento precisa ser considerado no seu simbolismo, no caráter simbólico das palavras de Jesus. Quer dizer, todos os bens que nós recebemos, que nós conquistamos na nossa trajetória, estão também no âmbito das nossas responsabilidades. Nós somos, como diz Emmanuel no texto, responsáveis pelos nossos patrimônios materiais e espirituais, e que nós devemos agir em relação a isso, com esse pensamento, renunciando a tudo aquilo que sabemos que precisamos vencer. Os nossos velhos conhecidos, orgulho, vaidade e egoísmo. Porque só assim nós vamos saber fazer, conseguir fazer bom uso do que, na verdade, nós só somos usufrutuários. Nós recebemos de Deus e estamos aqui com encargo e responsabilidade de tomar conta e de aproveitar da melhor maneira possível. Então, nós precisamos utilizar das possibilidades que nós temos, das ferramentas materiais e espirituais também, na direção do nosso crescimento moral e, como fala o texto que nós lemos no início, do bem comum. Aí, falando de Mateus, não é, a tradição estabelece que o Evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade de origem judaica. Então, há indícios, né, de que essa comunidade se encontra em conflito. Havia muitos conflitos, uma época de muitos conflitos. Depois do ano 70, né, em que houve a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos, então essa crise pela qual os judeus estão passando, nesse tempo os fariseus lideravam a restauração da comunidade judaica após a destruição do templo. E há conflitos entre a comunidade cristã e o judaísmo. Então, os cristãos aí, parece que nessa época, são excluídos do judaísmo oficial. E Mateus fala para a comunidade de origem judaica, ele conhece bem as tradições judaicas. Então, nessa passagem do item 2, que está em Mateus 10, 37, Jesus faz recomendações aos apóstolos com vistas à missão, recomendações a todos, a quem o ouve, com vistas à missão, dizendo que a missão representava a continuidade de que Jesus vinha trazer e representar. Então, ele chama a atenção para a situação da comunidade cristã, como eu falei, que vinha sofrendo perseguições. Mas o evangelista faz questão de mostrar Jesus como o Messias, como o ungido de Deus, mas que não era aquele Messias que os judeus estavam esperando, aquele guerreiro triunfante, espetacular, no sentido terreno, no sentido material, mas o reino que Jesus trazia era o reino de humildade, o reino de paz,
Então, ele cita, Mateus cita o Velho Testamento, né, nas suas passagens, e ele mostra isso, que Jesus vinha cumprir as profecias anunciadas lá no Antigo Testamento. Quer dizer, o Antigo Testamento é que é importante também a gente conhecer que ele só se realiza no Novo Testamento, na verdade. Agora, aí, quem lá estava esperando o Messias triunfante, daquela forma de triunfo em relação ao poder que eles estavam esperando, não aceitou Jesus e acabou, do jeito que nós sabemos, levando Jesus à crucificação. Então, nessas explicações que nós temos no nosso estudo, claramente a gente é bem esclarecido nessa questão da língua que nos faz estranhar, como está usando o termo, as palavras trazidas no Evangelho. Que aí nós lemos aí certas palavras, muito, muito raras, aliás, fazem um contraste com estranho com a linguagem de Cristo, que instintivamente nós repudiamos no sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após sua morte, como nós vimos falando, 70, 80 anos depois da morte de Cristo, porque nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo. É de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, o que é ainda mais provável que um sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração, o que nós falamos, passando de uma língua para outra. Então, basta que um erro fosse cometido para aqueles que estavam reproduzindo, para que esse erro se perpetuasse. E a gente vê isso acontecer, como ele nos diz aqui, com os fatos históricos. Ele vem falando dessa palavra odeia, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, imagina. Olha o que a gente pensa hoje em dia de odeia, de odiar, o verbo odiar. Se Jesus vai querer que a gente odeie pai, mãe e todo mundo. Então, não dá para a gente ter a ideia que é de atribuir a Jesus, né, esse termo. Então, seria supérfluo, né, a gente discutir e ainda menos justificar. Inicialmente, seria preciso saber se Jesus a pronunciou. E, em caso afirmativo, o que seria esse termo, o que foi dito como tendo sido traduzido por esse texto. Então, até lá embaixo, na nota de rodapé, né, vem a nota do senhor Pesani, né, que era um linguista, dizendo do termo non nodit, em latim, que não quer dizer odiar, mas quer dizer amar menos. E o verbo em grego é misen, eu não sei ler não, mas é isso. O verbo hebreu, né, do qual Jesus deve ter servido, o exprime ainda melhor. Não significa apenas odiar, mas amar menos. Não amar tanto quanto. Não amar igual. Então, nunca a gente pode achar que isso seria que Jesus chegou dizendo para odiar pai e mãe, para odiar todo mundo. Então, está aí nesse texto. E na passagem de João, como ele diz, aquele que odeia sua vida nesse mundo e a conserva, também usando o verbo odiar, né, para a vida eterna, é certo que ela não corresponde à ideia que nós atribuímos hoje, não é, do verbo odiar. E então ele vem explicando que a língua hebraica não era constituída de um vocabulário muito grande. Então, precisava de uma palavra para exprimir várias coisas. Uma mesma palavra era utilizada para exprimir vários sentidos, de acordo com o que se quisesse dizer, de acordo com o contexto. Então, ele aqui cita no nosso texto o exemplo
do tempo, né, da passagem de tempo, que tem na Gênese, da criação em 6 dias. Tal fato permitiu que mais tarde fosse traduzida a palavra por dia, surgindo daí a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas, ou seja, que o mundo foi criado em 6 dias. Né? Aquela palavra que designa as fases da criação, ela também expressava qualquer medida de tempo. Então, aí foi tomada por dia e veio essa concepção de que foi criado, da criação em 6 dias. Assim como também a palavra do camelo, né, na passagem da alegoria do buraco da agulha, né, que ele cita lá no capítulo 16, no número 2 aqui do Evangelho, que diz, no item 2, que começa lá: então o jovem se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o jovem que queria seguir Jesus e pergunta o que seria preciso para ele seguir Jesus, e ao final, né, desse texto, eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então, é que a palavra que designava camelo era a mesma que designava cabo, e aí foi traduzida por camelo, e assim veio, e assim chegou até nós. E é necessário, então, vem dizendo o nosso texto, levar em consideração os hábitos e o caráter dos povos, que acabam influindo na natureza particular das línguas. Também, claro, é feito de acordo com a cultura, com a vivência da época. De uma língua para outra, uma palavra tem um sentido mais ou menos enérgico. Em uma pode ser uma injúria, e em outra, quantas palavras a gente vê aqui mesmo no nosso mundinho, no nosso Brasil, que num estado é um palavrão, é uma palavra feia, e nós usamos corriqueiramente. Então, isso a gente está vendo num universo mínimo. Imagina isso levando em conta o mundo, levando em conta as civilizações, levando em conta todo esse tempo passado. Na mesma língua, certas palavras perdem o seu significado, ainda tem isso, com o passar dos séculos. Com o passar do tempo, o significado se esvazia ou toma um outro sentido. Por isso é tão difícil traduzir. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, você pega um texto traduzido, com uma tradução ruim, é muito ruim de se ler. É péssimo. Traduzir é uma coisa muito difícil, porque não basta pegar aquela palavra que está ali, a gente vê no dicionário, e traduzir, colocar na nossa língua. Não adianta. Isso é preciso levar em conta o sentido todo, o teor do texto, o sentido que ele tem. Traduzir é uma coisa muito, muito difícil. Então, isso tudo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem falando para a gente, vem explicando, encontra uma aplicação especial na interpretação dos Evangelhos, como nós estamos vendo até agora. Se nós não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, a sociedade da época, nós ficamos expostos a enganos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, por causa do hábito que se tem de interpretar os outros por nós mesmos, né? Nós temos realmente essa... É natural, né? Nós somos humanos e nós temos o nosso ponto de vista, então nós temos esse hábito de não sair de nós, não ter essa atitude empática de sair de nós para olhar sobre um ponto de vista novo, sobre um ponto de vista diferente do nosso. Então,
Aí ele conclui: em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna, por ser contrária à essência do espírito do ensino de Jesus. Claro, não tem nenhum sentido odiar, de acordo com a nossa acepção atual, enquadrar isso na obra de Jesus, na vida de Jesus, no ser que Jesus foi e é, né, para nós. Eu achei até interessante, só mais um finalzinho, que o nosso tempo já está acabando, aqui em Joana de Ângeles, no Evangelho, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, né, que ela fala uma outra visão desse termo estranho. A doutrina por Jesus pregada e vivida suplantava os códigos éticos e religiosos vigentes, apresentando uma nova e estranha moral. Então, ela aqui, eu só havia estudado até então esse termo estranha moral, como essa coisa do estranhamento que a gente tem com relação ao termo usado, por exemplo, o termo odiar, usado na boca de Jesus. E ela aqui ela traz essa outra concepção, esse outro modo de ver também esse estranha, né? Porque esse seria o sentido do que Jesus trazia, de tudo que ele trazia, e como tudo que ele trazia de amor era estranho à moral da época. Essa esses ensinos, esses exemplos, né, que ele trazia de harmonia e paz, como eram estranhos aos códigos vigentes, né, naquela sociedade. Então, o sentido que perpassa o texto, né, é importante, é a nossa consciência de tudo que nós lemos, de tudo que nós conseguimos entender com esse aprendizado de hoje. O importante é a nossa consciência de seres únicos, de seres criados por Deus, imortais, e que nós precisamos nos comportar em cada estágio de cada encarnação bendita, de maneira amorosa a cada dia, no nosso caminho, no sentido do superior, da valorização do espiritual em nós. A palavra-chave que eu acho desse nosso estudo, em relação a tudo que nós vimos, seria o desapego. Essa prontidão de seguir Jesus seria o fato de nós conseguirmos, na nossa reforma íntima, nos desapegarmos do material, no sentido do espiritual, no sentido dessa consciência de seres imortais, de criaturas de Deus que nós somos, de seres espirituais. Então, a importância, não é, do desapego da matéria, a importância dessa conexão com a nossa essência espiritual. E falando em toda essa importância do entendimento, da compreensão de que nós somos únicos, sim, mas que nós fazemos parte de uma comunidade, nós fazemos parte de um todo. Nós não podemos nos apartar desse todo. E é em relação ao bem desse todo que nós precisamos ter sempre a nossa atenção voltada. E então nós estamos aqui encerrando o nosso estudo e, nesse sentido, e reconhecendo a dificuldade porque nós estamos passando nessa época, nesse tempo de pandemia, onde tanta gente não está conseguindo trabalhar, tanta gente perdeu o emprego, e que nós estamos, então, com dificuldade muito grande em relação aos nossos assistidos, a campanha do quilo. Então, aqui estão as indicações para todos os que puderem ajudar, com todas as indicações, aí todos os telefones que nós podemos,
Quem quiser e puder ajudar, por favor, recorrer. Tem a ajuda pelo Pix, tem aí os itens que estão constantes da cesta básica. Então, o que importa é que as famílias dos nossos assistidos estão precisando muito da ajuda de cada um de nós. Então, podem ser doados ou os itens, ou em espécie, pode ser em Pix, como diz aí no cartaz, e quem precisar de maiores informações, tem aí embaixo o telefone do nosso José Luiz, 99-440-9383, e da Paula, 98716-0016. Vamos ajudar, porque todos estão precisando, alguns precisando de ajuda e alguns precisando ajudar. Todos nós precisamos sempre das duas coisas. Nós estamos sempre nos dois lados da cerca. Nós precisamos ajudar e precisamos ser ajudados para o nosso crescimento. A ajuda que nós damos nunca é demais frisar. A ajuda é sempre recebida por nós mesmos, muito mais do que pelo outro que nós pensamos estar ajudando. Então, encerramos aqui o nosso estudo de hoje com esse pedido e pedindo sempre a Jesus que olhe por nós e que a paz dele esteja em nossos corações. Graças a Deus.